gente, bom dia, tudo bem com vocês? Coisas voltando ao normal aqui no Rosa de Pedras Suculentas. E hoje nós teremos um vídeo sobre manutenção de pequenos arranjos, né? Aqueles que ficam muito apertadinhos e às vezes as suculentas não têm condições de se desenvolverem devido a pouco espaço, ou melhor, limitação, vamos falar assim. Então, eu sou a Rose Moraes, esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, venha fazer parte aqui da nossa equipe sensacional, você vai adorar, tenho certeza, né? E se não é inscrito, então se inscreva, e se já é inscrito, já deixa aquele like para fortalecer a nossa parceria. E bora pro vídeo. Coisa mais linda, né? Mas sempre tem manutenção no nosso jardim, né? Vamos falar assim? Porque plantas se desenvolvem mais, outras menos, outras têm tempo de plena atividade, outras não. E olha que coisa mais linda. Então, antes de começar o vídeo, fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês, as orações que vocês têm feito para o seu Arnaldo, meu sogro, né? Deus ouve, né, todos que pedem em oração. Isso tem ajudado muito aqui, vocês não têm noção, né? Então, fica aqui a minha gratidão e meu eterno agradecimento, gente. E gostaria que vocês ficassem comigo, o vídeo tá um pouco longo hoje, mas necessário. Então vamos ajustar quem está precisando de ajuste, quem está precisando de manutenção. E bora pro vídeo então, gente. Gente, se tem uma paixão, acredito que de todos os colecionadores de suculentas, são os arranjos, né? Então, o que a gente sempre otimiza nos arranjos? Formatos diferentes, colorações diferentes, né, para dar aquele charme, aquele colorido bonito. Porém, né, muitas vezes a gente acaba colocando plantas que são de tempos diferentes, vamos falar assim, que umas se desenvolvem mais e outras menos em determinadas épocas, né? A dormência e o acordar da dormência, vamos falar assim, o sair da dormência. Então, cada planta tem a sua individualidade e a gente aqui respeita isso e aprende muito sobre isso, né? Então, o que nós faremos hoje no vídeo? A gente vai fazer replantes, né? Ajustes nos arranjos, nos mini arranjos. Olha que lindo esse daqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu já deixei cada um com o seu vasinho, que é uma das características, já deixar tudo organizado para a gente não ter, ou melhor, para a gente não perder tempo, né? Aqui meu substrato, hoje vou acrescentar um pouquinho de carvão, porque essa semana apareceram muitos fungos aqui no canal, no cultivo, né? E aqui é o que eu vou precisar, então, substrato, carvão, drenagem, né? E essas pedras que eu acabo não usando, né? Eu comprei, mas eu não faço uso mais para completar ali a minha drenagem. Então, é isso, bora pro vídeo. Só explicar para vocês o que está acontecendo, né? O porquê dessa mudança nos arranjos, né? E aí a gente começa a fazer essa manutenção. Então, quando eu coloquei aqui nesse mini arranjo de letícias, eu coloquei duas plantas que estão em pleno desenvolvimento, né? Aqui era uma planta pequenininha, era uma Sadeveria bem pequena, né? E aí ela foi tomando uma proporção porque agora ela está no seu melhor momento, está em plena atividade ou em pleno desenvolvimento, assim como o Dasyphilum também, né? E como a gente sabe, esses cedos eles adoram ficar apertadinhos. E quando isso acontece, né, eles se protegem ali nos caulezinhos e se desenvolve muito bem, né? Uma excelente opção para a gente coordenar em arranjos. Aqui é um sedum que eu ganhei numa das compras lá do Jardim dos Cactos. Ganhei como um brinde, o Lucas me mandou e tá muito pequenininho para esse vaso. Então a gente vai dar uma condição menor para ele, para que ele cresça mais. É uma planta muito bonita, bem compactada, né? E está em atividade agora, saiu da dormência, né? Porque eles ficam em dormência no verão. Aqui nós temos uma crassula muscosa e um sedum também. Inclusive esse cedo a gente identificou ele no último vídeo de quinta-feira. Esqueci o nome, não sei se é o rupestres, mas eu vejo para vocês depois. Mas já tem em vídeo identificado e com foto, tá, gente?
essa crássula muito linda. Então é um arranjo que foi um provisório que perdeu o sentido, né? Eu tenho 2 plantas verdes, 2 plantas em pleno desenvolvimento, mas que eu quero, assim, dar uma proporção maior, de repente ela virar uma matriz, né? Um vaso cheio, fica muito bonito também. E esse daqui talvez eu coordene aqui nesse outro arranjo. Aqui nós temos o que? Echeveria, a Painted Frios, e aqui eu tenho a Pampa, né? As Gravarroses são 2 suculentas que estão em dormência. Você vai mexer mesmo no arranjo? Vou, gente, porque aqui eu considero uma emergência. Tá muito sufocado, eu estou sem ventilação aqui no meu quintal. E olha a quantidade de mudas subindo aqui, né, pelas laterais. Então aqui eu tô dando uma condição ruim para elas, né? Falta de sol. Substrato ali embaixo não recebe o pouco do sol que a gente tem, então difícil de secar. Então eu quero menos substrato, eu quero mais ventilação nesse arranjo, né? E por isso a gente vai fazer essa troca. Já deixei aqui embaixo, a gente vai colocar numa cuia, né? E quem sabe até agrego esse sedum nessa composição também. E aproveitando aqui, eu tenho um potinho, eles estavam quase mortos. Eu coloquei nesse pote e aí de repente meu colar de anzol, né, que é um senécio, então tá tudo aqui em pleno desenvolvimento. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, decidir os vasos, cada um ali você já separou o recipiente que eles vão receber, né, que vão acolher essas plantas. Ok, já preparamos aqui o nosso substrato, o carvão eu vou acrescentar para ajudar nessa contenção de umidade, ou melhor, para ajudar aí a não propagar fungos, né, nesse substrato. Ali a minha drenagem estou fazendo com argila expandida e a ajuda aqui dos pedriscos, né? E é isso. Então, vamos agora colocar a mão na massa. Sempre escolha uma planta por vez para você não ficar com a bancada cheia de plantas desplantadas e se houver algum imprevisto, sua planta fica ali fora do vaso. Então, uma por vez, tá, gente? Então, gente, o que nós faremos agora, né? Eu preciso desplantar essas suculentas. Então, eu aperto aqui. Não sei como tá esse substrato, porque a gente tá muitos dias, né? Aqui em Arujá, sem sol, vamos falar assim. Vou tentar tirar o máximo dos pedriscos aqui, pra gente aproveitar. Muitas raízes, olha. Porque na realidade aqui a gente tem muitas plantas. Tá tudo ok, não tem cochonilha de raiz. Olha que legal. Gente, às vezes quando vocês começam a mexer no substrato e aí nos vasos e tem algum, como se fosse um mofinho dentro desse vaso, são fungos, mas são fungos que ali fazem, né, que trabalham na decomposição dos resíduos orgânicos, né, das madeirinhas, tal. Então não são fungos ruins, vamos falar assim, tá? Agora, quando tem nematóide, cochonilha de raiz, ó, a gente vai ter que mexer aqui na raiz porque elas estão embramadas, vamos falar assim. Então, não tem jeito, uma ou outra vai acabar rompendo, mas as raízes estão lindas. Olha aqui pra vocês verem, bem saudáveis. Então aqui que eu tenho? Eu tenho um lado que é um sedum e eu tenho as pampas. E ó, já soltando os bebezinhos. Toda vez que a gente faz essa retirada das plantas, né, para colocar, para montar um outro arranjo, a gente faz a limpeza também, já tira essas folhinhas secas. Se tiver muita raiz, tira a raiz também. A gente vai ficar um tempo sem regar essa planta, né? Ó, tá tudo limpinho, tudo certinho aqui embaixo. Aí a gente já definiu qual a vasilha, né? Qual o pote, a cuia que vai receber essas plantas. Então já vou limpando, já vou deixando ali no jeito de só fazer o replante, tá? Então, raízes limpas. Plantas também já limpas, todas organizadinhas aqui, olha, que bacana, né?
Então, eu preciso dar uma condição disso aqui, olha. Tá sufocando, tá perdendo a característica. Já vou tirar algumas folhas aqui que não estão legais. A pampa é uma equivéria maravilhosa. Então, você consegue fazer lindas colônias com ela. Tá tudo certinho, graças a Deus, né? Menos mal, com essa quantidade de chuva eu já estava muito preocupada. O cedum aqui também foi decapitado quando veio pra cá e olha que bonitinho que tá, né? Nossa, entrou um cisquinho aqui no olho. Então, as plantas estão legais. Eu vou deixar esse substrato aqui, que não tá ruim. Só vou tirar os excessos das raízes. E tem muita pedra aqui no fundo que eu vou reaproveitar, tá? Então, deixa eu dar uma pausa para organizar a cuia e já volto. Gente, antes de preparar a cuia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, o substrato que eu tenho aqui tá bem úmido ainda. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar o carvão. Como eu já disse em outros vídeos, eu tenho uma experiência com a palha de arroz. Todo mundo fala que é boa, porém, a minha experiência aqui não foi legal. Porque eu vi no canal de um outro youtuber, né, onde ele fazia 3 proporções. Uma de palha de arroz, uma de perlita e uma de humus de minhoca ou terra vegetal. Eu acabei fazendo e assim, pra mim não foi legal, não deu bom, como a gente diz. Então aqui, esse daqui é o Biomix. Meu Top Garden, que é o meu preferido, acabou e eu tô com o Biomix aqui. Isso aqui é carvão de churrasqueira, aquela que você usa pra fazer churrasco. Porém, gente, não é carvão utilizado já, tá? É carvão novo, antes de ir lá pro churrasco, né? Não peguei fundo de churrasqueira aqui não, carvão novo. Peguei martelo, coloquei dentro de um saco de ráfia e triturei o quanto eu pude. Tem alguma medida? Não tenho. Eu vou colocar a olho, mas acredito que para a semana que vem ou depois eu vou entrar com substrato novo, que eu vou fazer um teste com vocês. É de um curso que eu fiz e tem um substrato, é muito pobre, tudo que vai nele é muito pobre, né? Não vou usar a casca de arroz, até porque não tenho, mas tem perlita, tem um monte de coisas que eu vou passar para vocês depois. Porém, agrega bastante no valor, né? Então, tem que ver se é viável ou não. Mas para a experiência, a gente faz um pouquinho só, não tem problema. Carvão, eu tô colocando aqui um pouco até... esses que estão grandes a gente tira, tá? Então, hoje é mão suja, é mão na massa e tá aqui, olha. Coloquei o carvão e tomara que dê tudo certo, né? Que o carvão, ele é legal, sempre falei isso, pra colocar tanto na drenagem ou pra misturar, pra quem não tem um substrato certo, né? Vai preparar com terra aí do local onde vocês moram e tal. Então, acho que é bem bacana isso. Então, tá aqui, fiz a minha mistura. Agora sim, vou entrar com a minha... Pera lá. Já separei aqui minhas plantas, né? Estão todas bem. Nenhuma com nematóide ou com qualquer outro tipo de coisinhas aqui na raiz, nem cochonilha, nem nada. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vou colocar a argila expandida no fundo. Como a gente sabe, suculenta não tem equivérias, as raízes não são tão grandes, vamos falar assim, né? Elas têm um tamanho ali bacana e a gente consegue trabalhar com pouco substrato, não muito, né? As aórtias, as rabinhos de tatu, as outras que são de meia sombra, tem raízes bem extensas, né? Então precisa mais de substrato. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu não uso essa pedra, eu só vou completar aqui para eu não perder nada na minha drenagem, né? Para que meu substrato, ele não vaze aqui, né? Então, coloquei aqui a minha drenagem, já fiz a mistura do meu substrato, então, só vou fazer aqui o preenchimento dessa cuia, né, gente? Já tira tudo que vocês acharem que não tá legal. Se tiver folhinha, se quiser tirar, ó, o que que eu fiz? Coloquei substrato lá na lateral, fiz uma cavidade aqui e vou assentar a minha suculenta.
E aqui a gente vai desenhando o arranjo, quem que eu quero na frente, quem eu quero atrás, tá? Geralmente eu coloco atrás a planta alta, né? Que no caso aqui, a minha Painted Frios, ela é maior. Complemento aqui com o meu substrato. A pampa, eu vou dar um certo espaço para ela, porque ela faz colônia muito fácil, né? Então, a gente vai dar essa liberdade para ela de crescimento. Eu vou deixá-las uma distante da outra. Tá dando para ver direitinho, olha. Então, eu vou colocar, vou deixá-las assim. Gente, raiz lá para baixo, tá? Não deixa a raiz embolada aqui em cima, não. Raízes das suculentas, elas têm, qualquer planta, ela tem que ir para baixo, a não ser que sejam plantas como plantas aéreas, né? Que tem raízes aéreas, como as vandáceas, vamos falar assim, as orquídeas. Aí sim a gente acaba deixando, né? Agora, deixa eu pegar uma outra que eu coloquei aqui em cima. Eu vou colocar, como eu disse a vocês, esse cedo, ó, aqui já tá bem enraizado, então o que que eu faço? Só coloco o meu pincel ali, tá, gente? Já olho pra ver se não tem cochonilhas de raiz. Aquele fungo branquinho nem sempre, como eu disse, nem sempre é ruim, tá? São os fungos que fazem ali a decomposição do substrato, dos orgânicos que estão dentro, as madeirinhas, as pedras, as folhas, né? Então, geralmente é isso. Então, tirou todo o excesso aqui. E a gente vai colocá-lo aqui também, porque aqui é um arranjo, né? Ele tá precisando de um espaço, a gente vai dar um espaço para ele. E vamos colocar mais substrato. O sedum vou deixá-lo ali mesmo. Esse daqui eu vou colocar um pouquinho mais lá pro meio, porque eu quero que ele se propague mais aqui, que solte mais brotinhos, né? Nossos cedos estão em plena atividade agora, a gente sabe, saíram da dormência, então outono e inverno são meses bom para poder fazer manutenção, para fazer troca de substrato. Então aqui é o que eu quero para ele, eu quero ele, não tá querendo não, mas é ali que ele vai ficar lá no centro. Eu quero que ele se enraize aqui, olha, para que vocês entendam. Quero que ele se enraize aqui e solte mais brotinhos. Deixa eu pegar mais substrato. Vai sujar? Vai. Não tem jeito, gente. A gente suja a planta, a gente se suja. Mas isso é legal, é saudável, super saudável. Depois a gente limpa. Não tem problema não. Eu venho com esse pincel um pouquinho maior, só para dar uma ajustadinha aqui na terra, né, no substrato. Vamos ver se esse carvão vai ter um efeito positivo aqui, eu acredito que sim, né, mas tudo é uma experiência. Ainda mais pra gente que tá há pouco tempo no cultivo, né, por mais que estude, que leia, mas a prática faz com que você saiba, né, se dá certo ou não. Tudo na teoria é bacana, é lindo, mas quando colocado na prática que a gente tem a real certeza se é legal ou não, né? Então, é isso aqui que eu quero pro meu arranjo hoje. Não quero nada fechado aqui, porque o que eu quero é que esse sedum se esparrame, e eu tô dando espaço para que as minhas pampas soltem brotações aqui lateral, tá? Aqui eu vou colocar pedra nesse meio aqui também. Pra quem me conhece sabe que eu não gosto de arranjo abarrotado, apertado, aquele mundo de planta num só espaço. Elas crescem, depois tem que fazer manutenção, né? E talvez, assim, não é o meu perfil. Eu acho até bonito, mas
não faria, tá? Então, é isso aqui, não está com acabamento, depois eu vou limpar e a gente volta pra ver como fica. Agora, vamos fazer outro. Ó, então agora a gente vai mexer com quem? No vaso das Letícias, que são lindas, maravilhosas e estão precisando de cuidados. Gente, os pincéizinhos pequenininhos aqui são meus grandes aliados. Às vezes eu olho numa plantinha, tá com alguma cochonilha ali perdida, né? Uma turista, tá, dona Shirley? E aí a gente acaba fazendo a retirada. Então, o que que eu vou fazer aqui? Tá muito apertado, né? Muito, muito. Sem ventilação, a gente sabe que não é legal, porque pode aí acontecer de ter fungos a partir disso, né? A gente precisa dar uma condição de crescimento para essas Letícias. O sedum também, que saiu da dormência, né? Tá vendo como dá trabalho quando tá no arranjinho assim? Vai despencar tudo aqui, mas não tem problema não, tá? Então, vai tirando. Sempre que for mexer no arranjo, no substrato, em alguma coisa, desculpa, no arranjo, vai fazer manutenção, vai fazer retirada do arranjo, não faça a rega, né, em dias antes. Deixa o substrato sequinho, é muito mais fácil pra gente. Aqui tá cheio daqueles... Quando eu falo coisinhas branquinhas, são isso aqui, ó. Não é cochonilha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não é cochonilha, mas você vê que tem um mofinho aqui, né, olha. Então, esse, como diz o nosso querido Samuel, é o mofinho do bem. A Shirley até o questionou, ele foi muito gentil, mandou uma mensagem pra ela falando que isso aqui é um fungo que tá lá embaixo, que ele não vai subir. Ele tá agindo aqui na matéria orgânica, tá, gente? Diferente de cochonilha, que quando você olha, elas estão ali andando cheias de cochonilha. Aí sim, tem que fazer a limpeza, tem que fazer a desinfecção, passar lá o Botox, que é o que eu uso aqui para as cochonilhas, né? Para não danificar a planta, tá? A suculenta. Esse mofinho, ele não sobe, tá, gente? Ele acaba não subindo. Ele vai ficar lá embaixo fazendo a decomposição da matéria orgânica, agindo na matéria orgânica. Aqui tem bastante também, mas não são cochonilhas, porque quando a gente derruba, a gente já vê. E eu geralmente coloco lupa para poder ver quando eu acho que são cochonilhas, tá? Então, tomar cuidado para não fungar agora, né, com umidade. Então, limpou direitinho? Tá tudo limpinho? Vamos preparar, vou deixar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou replantá-los num vaso mais, um vaso alto, vamos falar assim, né, maior. Então, a boca grande, é muito diferente daquele ali que era pequenininho, porém ele é alto. Quando ele é alto, o que eu faço? Minha camada de drenagem é maior, porque eu vou ter que completar isso aqui com substrato. E se eu coloco só lá no fundo, olha o tanto que eu tenho que preencher de substrato, né? Então, camada de drenagem maior. E a gente vai completar com substrato e aí a gente vai fazer o replante deles. Gente, então, coloquei aqui o substrato, vou até deixar um pouquinho mais aqui do lado, porque a gente vai precisar, né? Deixa eu só dar uma dica pra vocês. Quando vocês compram o cedo da Zifilum, geralmente ele vem pequenininho, né? E quando você deixa, por exemplo, uma mudinha como essa sozinha num vaso, a probabilidade dela ir pra frente é muito grande, muito pequena. Acaba secando e acaba morrendo. Mas quando você junta um punhadinho como esse daqui, olha, todo aglomerado assim, eles acabam se protegendo, né? Ele acaba se protegendo porque o que morre é o caulezinho lá embaixo. E aí acaba ficando forte, né? Ele vai se fortalecendo. Por isso que dá essa proporção bem grande. Eu tenho sempre vasos bem cheios aqui do Dasyphilum, porque eu faço sempre, eu tenho esse cuidado, né? De proteger o caulezinho lá embaixo. Então, isso aqui é uma dica bem legal. Faça um aglomerado e não deixa ele totalmente exposto para o sol, né? Deitadinho assim, exposto esse caule para o sol, porque ele vai queimar, né? Então, aqui o que a gente fez?
Eu ia decapitar a Letícia, mas não vou, porque tá aqui com novas, né, cabecinhas ali, olha, nascendo, né, rosetinhas. Então eu vou mantê-la assim mesmo, né? Então o substrato aqui tá... A gente tem que deixar lá em cima, não colocar muito lá embaixo, porque aqui já são plantas formadas, né? Então vou deixar aqui meio alto. Já vou colocar mais substrato aqui, porque tá pouco, tá dando pra vocês verem aí, né? Eu vou virando aqui o vaso. Então eu tenho 3 letícias aqui, né? Gente, isso aqui era de uma planta só. Eu tirei folhas e eu consegui formar muitas mudas, porque eu tava perdendo essa suculenta, essa daqui, ó, eu tava perdendo, e aí eu acabei fazendo a decapitação. Então as folhas que sobraram eu gerei muitas outras mudinhas. E aqui na frente, gente, eu vou manter o meu Dasyphilum, tá? Vou colocar ele aqui próximo da Letícia. Ficará um vaso aberto, espaçado, não vou aglomerar ele também. Um carvãozinho aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Raízes todas para dentro, não vai deixar raiz para fora, né? Se tiver alguma rosetinha lá embaixo, não tem problema, ele cresce super bem. Quero um amontoadinho aqui. Então, o que que a gente tá fazendo aqui? É um arranjo com formação daqui a um tempo, tá, gente? Aqui é um ajuste que a gente tá fazendo para que ele tenha um crescimento melhor, né? Poderia até pôr mais suculentas. Acho que eu vou pôr mais uma Letícia aqui, vai ficar legal. Pera aí, só um minutinho. Ó, dá uma olhada, tem uma outra aqui, que também já tá com o bebê lá embaixo. É muita bagunça, gente, mas necessária. Olha que gracinha que tá. A gente vai tirar aqui os excessos. Esse vídeo tá ficando muito longo, 23 minutos já. Então, eu vou colocá-lo aqui também numa beirada. E mais Dasyphilum aqui, que tem mais um outro aqui. Então, a gente deixará todos amontoadinhos. As Letícias aqui num... Vou tirar essa pequenininha, vou colocar mais na frente para eu observá-la. Não deixa escondidos menores, não, porque fica difícil depois. Se elas crescem, acabam cobrindo, né, os pequenininhos, aí você acaba não tendo a noção de quem tá lá dentro. E acontece, arranjo enche muito fácil, né? Uma das coisas mais prazerosas que eu tenho aqui é mexer, é fazer os arranjos. Ainda não tenho essa possibilidade, né? Mais possibilidade, devido aqui à minha não estrutura, vamos falar assim, a minha pouca estrutura. Mas futuramente, quem sabe, se Deus preparar, né? Mas aqui pronto, olha. Eu tenho algumas Letícias. E o meu Dasyphilum que vai continuar ali, que continuará aqui. Depois eu vou arrumá-lo aqui certinho. E é isso, gente. Agora, vamos para o outro, são replantes. Olha aqui o meu aeônio. Não toque as folhas, se possível, tá? Porque eles acabam marcando, né? Manchando. Aeônios são plantas de climas bem frio, e o nosso toque de mão é quente e tem muita gordura, né? Então acaba queimando ali a planta. Então aqui tá tudo certinho também. É aqui muito fácil, né, gente? Aqui é só pegar o potinho aqui que já foi preparado. Todos os vasos têm furos. Vou pegar um auxílio aqui para fazer uma cavidade aqui no meio. Pega embaixo da planta, vocês viram, né? Tem gente que gosta de fazer, deixar bem em cima esse substrato. Eu não gosto, tá?
Eu não gosto de planta vaso transbordando substrato. Então, geralmente, até isso é uma resposta para o Isaac lá do Instagram, tá, Isaac? Ele me perguntou que ele vê todos os vasos com pedrinhas em cima, né? Se tem essa necessidade. Não há necessidade alguma. O que ajuda é na rega para não transbordar a terra e sair tudo fora. E também na estética, né? Fica mais apresentável, mas não é uma regra, não é uma necessidade. Olha que bonitinho, gente. Então, um aeônio aqui, pleno desenvolvimento, vai adorar, né? Que tá recebendo substrato novo. Então, esse já foi. Aqui é a crássula. Deixa eu já tirar aqui pra vocês verem, já aproveitar que tá com a mão na massa. Poucas raízes, não tem muitas, mas estão bem saudáveis. Não vou tirar tanto, porque o substrato não é velho. Olha. E aí, eu vou preparar o vaso dela, a drenagem, e já volto. Gente, a drenagem, né, ela, geralmente nos vasos mais fundos, né, maiores, altos, né, vamos falar assim, é essencial porque você economiza seu substrato. E se você quiser pegar o carvão e colocar também como drenagem, é uma excelente opção. Aqui tem alguns vasos que eu fiz dessa forma e é muito bacana que você também ajuda ali, referente aos fungos, né, dizem que ele inibe o aparecimento ou o surgimento. Surgir vai surgir, né? Mas ele não deixa com que se propague. Ajuda aí na amenizar os fungos, que eu vou falar pra vocês, viu? Eu tô com muita planta, principalmente as gigantes, que tem uma necessidade maior de sol, com problemas com fungo, gente. Eu vou ter que entrar com fungicida, assim, emergencial e pesado, viu? Não vai ser só água oxigenada que vai me ajudar, não. Como a gente viu aqui, ó, ela é alta, né? Então, eu preciso do quê? De uma abertura maior lá embaixo, para que ela fique estabilizada aqui em cima, né? Deixa eu pegar um pouquinho mais de... Sempre que ela não ficar centralizada, não tem problema. Faz um acabamento com uma pedra grande, bonita, fica tudo certo, tá? E aí, de repente, você quer colocar uma outra plantinha pequenininha aqui na frente, uma graça. E ela é uma graça, né, por si só. Mas aqui a gente vai fazer um apoio com pedras para que ela fique nessa formação assim, tá? Nessa formação alta. Bom, então aqui a crássula nós já fizemos, o kiwi também, e o último agora que é o colar de anzol. Ó, só para que vocês entendam. Colar de anzol, eu tô colocando o que? Drenagem ali, carvão. Tá? Só carvão, mais nada. Ele vai segurar para esse substrato não descer e a gente tem um aliado aqui, né? Vamos falar dessa forma. Coloquei aqui o meu substrato, completei aqui. Não posso colocar muito, até porque esse vaso, com certeza, logo, logo eu terei que... Deixa eu colocar aqui para que ele não caia, né? Muita bagunça. Eu já vou tirar aqui mesmo na bancada, porque tá bem sequinho. Olha que bacana, gente. As raízes estão lindas. Opa, tem até um intruso aqui, olha que legal. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma abertura, né, no substrato. Vou retirar, porque tem muito substrato. Deixa eu colocar aqui no potinho. Então, só vou acomodar a planta e venho com mais substrato pra gente completar aqui. Gente, hoje aqui tá sol, vocês estão vendo que eu tô sem blusa, né, de frio. Olha que legal, né, que Deus queira que esses dias gostosos, quentinhos voltem rápido, né. Eu adoro inverno, mas frio com chuva é tenso demais, né. E olha que graça que ficou. É um senécio, tá em pleno desenvolvimento. E todos estão replantados. Olha que graça. Depois a gente só ajusta ele para que lado que a gente queira. Né? Já tem um vasinho aqui pendente e uma boa pendência. Olha, vê se dá para vocês verem. Não, mas aí depois eu mostro, depois de finalizado. Então, gente, já replantei todos, a gente fez aqui senécio, crássula, aeônio, as pampas, as equivérias. Eu vou organizar tudo isso aqui
já venho com elas limpinha, bancada bonitinha pra gente finalizar o vídeo, tá? Gente, vamos gravar aqui, senão daqui a pouco eu não consigo fazer mais nada devido à grande luminosidade do sol, graças a Deus. Então deixa eu mostrar pra vocês o resultado final, né? Não é um arranjo, como eu disse, por estética a princípio, é uma manutenção, né? Então aqui tá a crássula, deixa eu colocar aqui em cima pra vocês. Coloquei num pote individualizado, porque eu quero que ela aumente e agora ela tá em pleno desenvolvimento, eu tenho essa condição com ela, né? Fiz um acabamento com pedra, não necessário, mas a gente vai ajustando conforme vai passando aqui o tempo, as regas, mas eu gosto de arranjo acabadinho, né? Eu acho que fica bonito. E pra vocês merecem, né? Beleza? Vamos falar assim. E aqui, gente, as Letícias. Então, o que que eu fiz? Tirei aquele bebê, não vou deixá-lo aqui, não o deixarei aqui. Deixei as maiores. E o Dasyphilum permaneceu ali do lado. Então, aqui elas têm espaço para crescer, para soltar a brotação, né? Então, bem bacana aqui o arranjo com as Letícias. Vai ajudar muito no desenvolvimento da planta, que eu tô dando esse espaço para elas. E esse daqui, muita gente vai falar, não, Rose, não pode, tá em dormência. Então, quando é um socorro, não tem problema. O que que acontece? Você pode fazer, a planta demorará mais tempo para cicatrizar, se teve que fazer uma decapitação de emergência, ela vai brotar? Vai, mas vai demorar mais, porque tá em dormência, né? Tá desacelerado o metabolismo da planta, vamos falar assim. Mas aqui eu tava precisando, gente. Aqui tá muito chuvoso em Arujá. Tava muito abafado. Tô vendo que elas estão com crescimento sem compactação, nada. Então tava na hora de eu tirar, né? Vai demorar mais para ela poder se desenvolver? Vai, mas tá ali. Preservei a raiz, não mudou quase nada. Aqui os sedums, né? Maravilhoso para eles essa troca de substrato, que estão em pleno desenvolvimento. Deixa eu colocar aqui em cima para vocês como ficou. Como eu disse, não ficou esteticamente o arranjo maravilhoso, mas com melhores condições para as nossas suculentas. E aí, se ficaram empoeiradas, se ficaram com terra, já vem dar uma duchinha rapidinha assim, só para tirar, né? Eu tava conversando com o Luiz esses dias e eu tava falando pra ele que acho que eu nunca soprei tanta suculenta quanto esses dias, gente. É uma coisa louca, né? Porque assoprar quando tem sol não há necessidade, mas e quando não tem, que as rosetas estão todas cheias de água, né? É complicado, mas é uma brincadeira aqui que é uma realidade de quase todo mundo, né? Duvido que alguém nunca tenha assoprado uma água que fique dentro de uma roseta como essa em dias que não tem sol. Com certeza sim, né? Rega agora não. A gente vai deixar para fazer essa rega mais lá na frente, né? Não necessariamente agora, aqui nos 10 dias, uns 12 dias mais ou menos, porque o substrato estava úmido. E olha que lindinho que ele ficou. Então agora aqui tem uma condição bacana de crescimento. Quero que ele fique logo uma arvorezinha, né? Cresça mais. E continuo com essa compactação linda que tá, né? E é isso, gente. Não vou demorar mais, porque o vídeo tá muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser, com o vídeo sobre suculenta mãe e suculenta filho. Ou filha, vamos falar assim. Grande beijo a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã.